Olá, pessoal. Dando continuidade ao conteúdo de polinômios, então, tá? Agora, então, com as operações, né? Na aula passada a gente falou em definição dos polinômios, agora a gente vai tratar, então, as operações, tá? Então, como sempre, né, a gente trabalha, a primeira operação geralmente é a adição, né? Então, adição de polinômios, tá? Por definição, então, para adicionar polinômios, agrupamos os termos semelhantes e, em seguida, os reduzimos, tá? Observem aqui o exemplo que eu coloquei. O exemplo diz assim: dados os polinômios 3a mais 2b mais c e 2a mais 2c mais b mais 3. Vamos fazer a adição deles. Só para recapitular, tá? Cada termo do polinômio é um monômio e eu estou fazendo a soma. Lembrando que para que eu consiga somar monômios, eles precisam ter termos semelhantes, serem semelhantes, perdão, ou seja, a parte literal tem que ser igual, como a parte literal é diferente, são monômios diferentes que não podem ser somados. Então, a gente vai fazer uma soma de polinômios. É juntar todo esse 3a mais 2b mais c com todo esse 2a mais 2c mais b mais 3, tá? Essa que é a ideia. Então, como é que a gente faz a montagem? Primeira coisa que é importante, tá? Eu vou montar a conta. Eu vou pegar o primeiro polinômio, coloquei aqui, ó, 3a mais 2b mais c. Mas eu sempre uso parênteses para a gente definir melhor que são dois polinômios, tá? Eles estão bem definidos aqui, são dois polinômios. Então, o primeiro polinômio eu botei dentro do parênteses, o sinal de mais, e o segundo polinômio, 2a mais 2c mais b mais 3, tá? Agora, observem o que a gente faz aqui, ó. Primeiro, a gente simplesmente vai eliminar os parênteses, só isso, tá? O que aconteceu? Tiramos os parênteses e virou uma soma única, virou uma adição de vários monômios que eu preciso fazer, né? E aí agora, então, eu vou agrupar os termos semelhantes para quê? Para facilitar a minha vida. Mas se vocês quisessem botar flechinha aqui para indicar, não tem problema, podia. Organizando só fica melhor, a visibilidade fica melhor e, por consequência, vocês conseguem não errar. Essa que é a intenção, tá? Mas esse passo aqui, ó, se vocês quiserem fazer direto, não tem problema. Eu estou fazendo detalhado para vocês entenderem. Então, 3a mais 2a, mais 2b mais b, mais c mais 2c, mais 3. Da onde que eu tirei essas informações? Ó? O 3a já estava aqui, e o outro polinômio tinha um 2a. Então, eu deixei eles meio perto para a gente se achar depois. O 2b já estava aqui, depois eu peguei o b que estava aqui e eu botei para cá, tá? Depois tem o c, que eu pego, ele boto aqui, e o 2c eu coloco aqui para ficar próximo. E o 3, que não tem letra, não tem nenhuma incógnita junto, mas ele faz parte desse novo polinômio que nós vamos gerar, tá? E aqui, então, aqui reduzimos os termos semelhantes, seria o próximo passo. Aí aqui eu coloco uma observação. O que seria essa redução de termos semelhantes? Tá? Quando um polinômio apresenta termos semelhantes, usamos a adição e subtração deles para simplificar e escrevê-lo na forma reduzida. Esse processo recebe o nome de redução de termos semelhantes. Tá? Então, assim, ó, como o 3A e o 2A são termos semelhantes, eu vou juntar eles. Posso somar? Eu vou somar. 3A mais 2A ficou 5A. O 2B e o B eu posso somar. O C e o 2C eu posso somar. E, por fim, o 3 ficou sozinho. O que me levou, então, à redução
dos termos semelhantes. E aí, por fim, portanto, né, a soma dos dois polinômios resulta em 5A, 3B, 5A mais 3B mais 3C mais 3, tá? Esse aqui é o resultado. Agora, falando em subtração de polinômios, tá? É muito parecido com a adição, só que dentro tem a regra da subtração, que a gente precisa cuidar mais do sinal, né? Então, por regra, para subtrair um polinômio B, aqui tem um S, esse S está errado. Então, para subtrair um polinômio B de um polinômio A, adicionamos ao polinômio A o oposto do polinômio B. Como assim? Olhem o exemplo agora. No exemplo fala assim, ó, considere os polinômios A, 3x ao quadrado menos 3x mais 2. E o B é 2x ao quadrado mais 3x mais 7, tá? A diferença entre eles vai ser dada como? Eu vou colocar A menos B é igual a A mais o oposto de B, que seria negativar todos os elementos de B. Ó, tá vendo que eles eram todos positivos? E eles vão passar a ficar negativos aqui, ó. Então, como é que fica? Ó? Primeiro, o polinômio A, 3x ao quadrado menos 3x mais 2. Mais, que nós trocamos a operação, e aqui dentro eu vou colocar o oposto de B, que é, ó, aqui era 2 positivo, aqui ficou 2 negativo, então vai ficar menos 2x ao quadrado, menos 3x, menos 7. Agora, o que eu vou fazer? Elimino os parênteses, é só tirar os parênteses, e o que vai acontecer? Esse positivo, ele vai deixar de existir porque nós temos um negativo aqui dentro, né? Menos com mais fica menos. Então, tudo que é menos aqui vai se manter menos, né? E aí a gente fica, então, com 3x ao quadrado, menos 3x, mais 2, menos 2x ao quadrado, menos 3x, menos 7. Agora, eu posso agrupar os termos semelhantes, como a gente fez na adição. Tudo que é parecido eu deixo próximo, né? E, por consequência, fica 3x ao quadrado menos 2x ao quadrado, menos 3x menos 3x, mais 2 menos 7. Observe que 3x estava aqui, 3x ao quadrado, perdão. Esse menos 2x estava aqui, eu trouxe para cá. Menos 3x que estava aqui baixou para outra linha. E esse menos 3x baixou para essa linha. O 2, que era positivo, permanece. E o 7, que era negativo, ficou aqui embaixo. Agora que eles estão próximos, eu consigo enxergar o que eu posso fazer reduzindo os termos semelhantes. 3x ao quadrado menos 2x, eu fico com 2x ao quadrado, desculpa, eu fico com x ao quadrado. Menos 3x com menos 3x, ou seja, uma dívida de 3x e com outra dívida de 3x me resulta em uma dívida de 6x. Menos 6x. E o 2 menos 7 resulta em menos 5. E, por fim, então, nós temos que A menos B resulta em x ao quadrado menos 6x menos 5. Por hoje, esta é a explicação, tá? Na sequência, vocês podem ver, eu coloquei uns exercícios, eu gostaria que vocês tentassem desenvolver no caderno, tá? E postem para mim, então, a resolução desses exercícios lá no Classroom, por favor. Então, por hoje era isso. Muito obrigada pela atenção. Espero ter sido clara e ajudado. Um abraço a todos.